Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando neste momento mais uma edição do seu Conexão ND. O tema de hoje é educação. A presença honrosa do professor Oswaldir Ramos. Ele que tem formação em pedagogia pela UDESC e 45 anos dedicados à educação. Começou como bolsista na Secretaria da Educação. Há 32 anos atua no Conselho Estadual de Educação, 12 anos diretamente no Conselho e presidente durante 7 anos, portanto 3 gestões. Deixou agora recentemente e está aguardando aí a possibilidade de nomeação para continuar neste importante colegiado. É especializado em gestão dentro do Conselho Estadual de Educação e foi presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação. Professor Oswaldir Ramos, grande prazer e honra recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. Muito boa noite. Boa noite, Moacir. A honra é toda minha. Obrigado. Eu tenho certeza que hoje eu estou recebendo, pelas suas mãos e pela ND, o meu terceiro título de honoris causa. Bondade sua, muita bondade. Eu tive a oportunidade de receber 2 títulos, um pela UNC e o outro pela Uniarp. E eu já estou acreditando esse seu convite para estarmos aqui, o meu terceiro título. Professor, vamos começar dando uma informação adicional aí e complementar para muitos telespectadores. Como é que está o Conselho Estadual de Educação hoje, as suas principais atribuições aqui em Santa Catarina? Eu reputo que o Conselho Estadual de Educação está, neste momento, vivendo a sua melhor fase. Em especial porque estamos agora completando, no ano de 2022, 60 anos de história em Santa Catarina. Por outro lado, eu vejo que o Conselho Estadual de Educação, durante este momento da pandemia, ele se solidificou, pois foi extremamente ágil na resolução. Nós, em 2 dias, veja que no dia 17 de março foi decretado a situação de emergência. Né? No dia 19, o Conselho Estadual de Educação já havia ou estava aprovando uma resolução que deu a oportunidade para que todas as instituições, seja da educação básica, da educação superior, pudessem continuar a funcionar, mesmo que de forma remota. E durante esses 2 anos, basicamente 2 anos, né, e pouco de pandemia, houve alguma interrupção nas atividades do Conselho? Nenhuma. Absolutamente, eu diria até que o Conselho Estadual de Educação conseguiu ser mais eficiente com as reuniões remotas do que presenciais. E lhe digo por quê. Primeiro, que o Conselho funciona com seu plenário, suas comissões, e o fato de ser remota não possibilitava para que todos os demais conselheiros, não membros daquela comissão, ou que não estivesse participando naquele momento do plenário, pudessem assistir, não só os conselheiros, né? Inclusive todo o nosso corpo técnico. Sim. Professor, a minha sensação é do seguinte, depois dessa experiência da pandemia e com a comunicação digital cada vez mais avançada, o sistema remoto, por exemplo, ele pode ser extremamente produtivo, até mais produtivo, em órgãos colegiados. O senhor com essa experiência, é isso mesmo ou eu estou equivocado? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. A nossa experiência é muito tranquila. E não só, como você falou ali no início, eu fui presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação. Foi durante a pandemia, não? Foi. Durante totalmente a pandemia. Dentro da pandemia. Maravilha. Né? Então, os meus 2 mandatos, 2021 e 2020 e 2021. Então, eles foram totalmente dentro da pandemia. E o que nós vimos em todos os conselhos estaduais de educação, porque nós tínhamos que dialogar nos conselhos estaduais de educação com o Conselho Nacional de Educação, que eu aproveito, inclusive, o Moacir, para dizer que foi uma atuação fantástica do Conselho Nacional de Educação durante esse momento da pandemia. Os conselhos estaduais, os conselhos municipais de educação, nós ficamos muitos, né, dialogando como é que nós vamos fazer. Felizmente, em Santa Catarina, nós temos também um diferencial, né? Não é querer trazer para a brasa para a nossa sardinha, mas em Santa Catarina nós temos um diferencial. É a realidade. A atuação do nosso conselho, ela serviu de exemplo. E
junto com o Conselho Nacional, enfim, nós tivemos um momento extremamente eficaz. Eu quero deixar aqui registrado o meu reconhecimento ao Conselho Nacional de Educação. Esses 2 anos em que o senhor presidiu o Conselho foram reuniões todas remotas ou aconteceram todas remotas? Lamentavelmente, eu gostaria de fazer alguma reunião durante meu período como presidente do Fórum Nacional, mas eu não consegui. Todas elas foram remotas. Imagino que uma experiência riquíssima, porque o senhor tomou conhecimento do que está acontecendo no Brasil inteiro, em matéria de iniciativas para enfrentar a pandemia. Com certeza. E mais ainda, né? Nós também não estávamos habituados àquela situação da... Eu lembro que nós fomos, na nossa primeira reunião remota, um ensinando ao outro como proceder. Olha, desliga inclusive o microfone. Como usar a ferramenta. Exatamente. Ligar o microfone, exatamente. Ligar a câmera. Inclusive, olha, vai ter que comprar um computador novo. Né? Eu mesmo tive que comprar um computador para mim, que eu não tinha um computador que pudesse ser eficiente em casa. Né? Então, acho que todos nós fomos aprendendo com esse momento. Acho que, inclusive, né, que esse tema da utilização da tecnologia na educação, ele tem que ser exaustivamente estudado, conversado, porque não existe mais como abdicar disso. Veio para ficar, então, o sistema? Não tenho a menor dúvida. Eu agora, recentemente, encontrei um amigo, um garoto, filho de um amigo, e eu fiz uma brincadeira com ele, né? O que você está fazendo aqui que não foi para a universidade? Ele pega, tira o telefone e diz assim, está aqui, ó, meu material de estudo. Acho que é isso mesmo. Professor, o senhor que tem essa larga experiência, durante a pandemia, aconteceu inclusive comigo, amigos meus, familiares e tal, como estávamos todos em isolamento, a consulta médica era feita ou a única consulta presencial, mas os demais contatos e avaliações de exames e tal, feitos remotamente. Inclusive prescrição médica, enfim, avaliação do resultado da medicação. E com sucesso. Eu conheço médicos aqui que trataram mais de 2.000 pacientes remotamente, todos eles pela internet, e com sucesso, com extraordinários resultados. Isso também poderá ser aplicado agora também na educação? Eu não tenho a menor dúvida. Em que nível? No primário, no secundário ou no superior? Nós vamos só ter que definir até onde vamos utilizar a tecnologia. Certo. Seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Já na universidade, no ensino superior, né? O aluno, o estudante já tem autonomia, né? Mas eu não tenho dúvida alguma que a tecnologia terá que ser... Hoje, nós estamos falando do ensino fundamental. As crianças na educação infantil tiveram aula de forma remota. Sim. E manipulam, às vezes, equipamentos melhor do que a gente. Exatamente. Eu tive a oportunidade de estar junto com um neto meu, fazendo aula remota na educação, na educação... básica. Não, desculpa, agora na educação infantil. Professor, uma das dúvidas que eu tenho, imagino que seja o tempo de uso do sistema remoto. Eu não tenho dúvida. Porque as crianças também precisam de convívio, de confraternização, enfim. Exatamente. A sociabilidade, é isso? Exatamente. Não tenho a menor dúvida que nós temos a limitar e saber até onde que isso vai ser, trazer benefício ou até trazer algum prejuízo. Então, eu tenho muita... Inclusive, esse é um tema que lá no Conselho Estadual de Educação nós temos estudado. É a questão da utilização dessa tecnologia. Temos, inclusive, parecer sobre esse tema. Aprovamos também no FONSED, que é o Fórum Nacional de Educação, um tema nesse sentido. O próprio Conselho Nacional de Educação aprovou recentemente um documento nesse sentido. E no âmbito do Conselho, o rendimento dos estudantes nos diversos níveis, ele é maior, menor ou igual? Em relação ao sistema remoto do comparativo com o presencial. Isso está avaliado já, não? Não, no Conselho Estadual de Educação nós não temos essa aferição, né? Infelizmente nós não temos. Mas o que a gente observa, que eu não sei se isso pode ser ruim ou não, né? O que a gente observou na educação superior foi a migração de muitos alunos que estavam no presencial, migrando agora para a educação à distância. Isso aí é um dado que até me surpreendeu num primeiro momento, né? Mas, de qualquer forma, o aluno ele teve agora essa oportunidade de ver que a educação à distância
que até então nós chamamos de ensino remoto, né? Porque essa palavra, no início da pandemia, educação à distância, ela não poderia ser dita. Era preconceituosa ou era real? Com certeza, é um preconceito, Sim. indiscutivelmente. Eu vou lhe falar, eu até na minha cabeça, quando o senhor fala ensino à distância, eu tenho alguma ressalva, certo? Mas eu acho que é uma coisa antiga ainda, né? Agora, se fala de ensino remoto, a avaliação já é diferenciada. Eu acho que a opinião pública tem mais ou menos essa avaliação também. O uso das tecnologias da educação. Sim. Né? Um amigo nosso, professor Eduardo, gosta muito de usar, o Eduardo Deschamps, ele gosta muito de usar essa expressão, o uso das tecnologias na educação. Esse que é hoje a palavra de ordem, né, para todos nós. No Conselho Estadual, a questão da formação dos professores, porque uma coisa é ir para a sala de aula no presencial e outra no remoto. Esse é o grande desafio da implementação hoje da BNCC. Porque há muito tempo se fala, há muitos anos, se fala na formação docente. Né? E você vê que a formação docente, nós precisamos que as universidades abracem essa causa, né? Perfeito. Só que a gente também não vê um envolvimento muito grande. Nós aprovamos agora recentemente, até para motivar e tentar fazer com que as universidades do nosso sistema estadual de educação, nós aprovamos uma resolução complementar à resolução da formação docente, seja ela da inicial ou da continuidade no Conselho Estadual de Educação. Fizemos algumas reuniões com as instituições vinculadas ao nosso sistema estadual de educação, mas, lamentavelmente também, hoje, as instituições vinculadas ao sistema estadual de educação, ela é um número muito pequeno, infelizmente. As grandes universidades de Santa Catarina, elas migraram, a maioria delas, né, migraram para o Sistema Federal de Educação. E o resultado dessa migração me parece que não é muito positivo, porque fica desvinculado do Conselho Estadual e das necessidades do Estado, de acordo? Eu não tenho a menor dúvida. Nós, inclusive no Conselho, nós nos sentimos frustrados quando, por exemplo, um pai, um aluno que vê uma situação mal resolvida na sua universidade, da rede privada, Sim. e recorre ao Conselho. E o que é que nós respondemos? O senhor, a senhora tem que procurar o MEC. E aí vai ter que ir a Brasília para poder reivindicar um direito. Vai ter que fazer isso. Infelizmente, todas as instituições vinculadas ao sistema federal, e aí, diga-se, instituições da rede privada, elas estão hoje vinculadas ao sistema federal de educação. Eu imagino, professor, que a maioria da população tem na cabeça que o Conselho Estadual de Educação é que regula as universidades federais, nos estados, né? Federais, estaduais, filantrópicas, comunitárias e particulares também. Mas como é que alguém vai conseguir entender que a universidade aqui na esquina pertence a um sistema, ali na outra esquina pertence a outro sistema? Então é uma coisa que não guarda lógica. Infelizmente, quem sabe, né, nós ainda vamos conseguir fazer com que essa situação melhore algum dia. Mas eu ainda acredito que se todas essas instituições dos sistemas de ensino, né, estivessem vinculadas aos sistemas estaduais de educação, as coisas seriam bem mais fáceis. Mais uma vez, não sei se o senhor concorda, quer dizer, menos Brasília e mais Brasil. Mais regionalização, mais descentralização. É por aí, né? Não tenho a menor dúvida disso, né? Eu estive agora... Sim. Eu costumo brincar, inclusive, né, que às vezes a Brasília, o Ministério da Educação, eles fazem uma maldade conosco, né, porque eles não mandam os recursos necessários para Santa Catarina, né? E, notadamente, para o ensino superior gratuito, veja que até poucos anos agora, eu não lembro qual foi o ano que foi implantado a Universidade da Fronteira Sul. Acho que a Universidade Federal tem uma outra em Araranguá, né? Alguma coisa assim, tem uma em Joinville, né? Sim. Mas algo ao redor de 10 anos, só tínhamos a Universidade Federal de Santa Catarina aqui. Né? Uma maldade com Santa Catarina, se você pegar os outros estados da federação. No entanto, essa maldade que eu costumo brincar, que essa maldade que fizeram com Santa Catarina foi o que nos deu a força para construir todas essas universidades do nosso sistema fundacional. Sem dúvida, da CAF. Exatamente. Sem dúvida. Hoje, todo o estado de Santa Catarina tem a unidade de uma dessas universidades. Então, ela conseguiu
o descaso do governo federal fez com que Santa Catarina criasse um modelo que é ímpar no Brasil, né? Você imagina, Joinville sem uma Univille, Criciúma sem uma Unesc, Tubarão sem uma Unisul, Itajaí, que foi né, uma das... Pioneira, uma pioneira, uma das grandes... A FURB de Blumenau? A FURB de Blumenau. Enfim. Então, o desenvolvimento de Santa Catarina, ele está totalmente vinculado, ao meu juízo, né, a essas instituições de educação superior. Essa é uma boa observação sua, inclusive a constatação que se faz no momento é o seguinte: você vai para o oeste, por exemplo, que está mais distante aqui da capital, você vai ver que grandes executivos hoje, no agronegócio, no setor industrial em geral, setor de serviços ou comercial, os grandes executivos foram formados pelas fundações educacionais. Agora, professor, com um grande sacrifício dos formados das respectivas famílias, porque trabalhavam de dia para estudar à noite, no geral, não é isso? Exatamente, né? Mas hoje, já há algum tempo, nós também temos dentro da educação superior um aporte, né, de bolsas, inclusive agora até com um grande volume de recursos de bolsa de estudo para a educação superior, que é o Uniedu. E o antigo artigo 170, que a gente falava muito de artigo 170, mas existe hoje um aporte significativo de recursos para recursos do Estado. Perfeito. Essa aqui é a grande... Para aliviar exatamente esse sacrifício do interior, que tiveram os primeiros, né? Exatamente. Estudantes lá em todos os municípios do interior de Santa Catarina. Professor, então assim, objetivamente, nós estamos terminando esse primeiro bloco, objetivamente, eu a semana passada estive no Vale do Itajaí e fiquei impressionado com o número de universidades e faculdades que eu nunca vi na minha vida, inclusive uma universidade, Unifal, coisa parecida, fui constatar no Google, é da Universidade do Interior de Minas Gerais, está atuando em Santa Catarina. Quer dizer, o Conselho de Educação não tem nada a ver com isso. Nada, e pior, não é só das universidades, também na educação básica. Você pega aqui, infelizmente, instituições oferecendo cursos de educação profissional, EJA. Elas teriam que obrigatoriamente se credenciar ao Conselho Estadual de Educação. E não são. E elas acabam atuando de forma clandestina, né? Enfim, nós recebemos muitas denúncias no Conselho Estadual de Educação em relação a esse tipo de atuação também. E também não podem tomar nenhuma decisão porque... O que a gente pode fazer é denunciar o Ministério Público, aos conselhos de origem, né, que essas instituições funcionam. Quando eu falo em Ministério Público, sabe, Moacir, eu quero também, ainda há pouco nós estávamos falando sobre a atuação durante a pandemia do Conselho Nacional de Educação, mas eu quero também fazer uma referência extraordinária da atuação do Ministério Público de Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de indicar a muitos estados conversarem com o Ministério Público de Santa Catarina para tentar trazer um equilíbrio nas discussões. Coibir abusos. Exatamente. Então, eu quero fazer também do Ministério Público Catarinense. Exatamente. Modelo para o resto do Brasil. Não tenho a menor dúvida. Estamos entrevistando aqui no Conexão ND, pela Record News, o professor Oswaldir Ramos, tem 42 anos de atuação na educação estadual, durante 7 anos presidente do Conselho Estadual de Educação, colegiado que está completando 60 anos de excelentes serviços prestados à educação, ao ensino aqui em Santa Catarina. Entrevista que estará no ar, disponível dentro do portal ND+, líder absoluto na comunicação digital em Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Rápido intervalo comercial e retornamos em seguida. Até já. Estamos apresentando pela Record News o seu Conexão ND. Hoje o assunto é educação, educação, educação. Presença do professor Oswaldir Ramos, durante 7 anos presidente do Conselho Estadual de Educação, que está completando 60 anos aqui em Santa Catarina. Professor, eu tive a oportunidade de, durante a pandemia, acho que foi logo no início, no ano final de 2021, de acompanhar um trabalho maravilhoso
de técnicos especialistas na Secretaria da Educação sobre monitoramento de professores, estudantes infectados, hospitalizados, etc. E ali eu acho que houve um trabalho realmente meritório, extraordinário, para controlar o avanço ou não avanço da Covid-19 aqui em Santa Catarina. O Conselho de Educação teve alguma participação neste projeto? O Conselho Estadual de Educação, ele esteve presente em todas as ações que a Secretaria da Educação, na verdade, a Secretaria da Educação, naquele momento, ela foi fantástica, Sim. porque nós conseguimos, junto com o Conselho Estadual de Educação, inúmeras entidades, exemplo do Ministério Público, enfim, Undime, a UNCME, enfim, uma série de instituições que foram se organizando, tivemos reuniões periódicas na Secretaria da Educação, no sentido não só em relação a essa questão do contágio, mas tem algumas questões que eu acho assim que são de uma sensibilidade muito grande, em especial dos professores, o cuidado com o aluno. Você veja a preocupação com a alimentação desses alunos, ela sempre foi muito presente. Então, todas essas questões que envolvem contágio, alimentação, busca ativa dos alunos. Professores iam na casa do aluno, procurar a família, olha, ele não tem feito as suas tarefas, enfim. Isso aconteceu aqui em Santa Não Catarina? tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Então, eu costumo dizer, inclusive, que a gente costuma dizer que o médico, a saúde, né? Eles fazem parte, eles são nossos heróis, né? Mas os professores, e eu vou aqui, não só da rede pública, né? Mas eu acho que também da rede privada, acho não, tenho certeza absoluta, mas da rede pública estadual, eles foram os nossos heróis. Eu vejo que nesse momento da pandemia, nós, sociedade, nós tivemos um olhar muito crítico. Instituições que não se apresentaram, que foram para casa, se esconderam. As instituições da rede privada não se esconderam. Elas continuaram atuando, seja da educação básica, seja superior. As instituições das redes municipais de ensino, da mesma forma, atendendo seus alunos, levando merenda para os seus alunos, tarefa para os seus alunos, disponibilizando, inclusive, internet. Muitos e muitos municípios fizeram isso. Perfeito. Né? Então, nós tivemos, da parte da rede, não só e da rede estadual de ensino, obviamente, né? Nós tivemos da parte da comunidade educacional um compromisso diário com a educação. E a absorção do ensino remoto, indiscutivelmente, ele possibilitou, né, que nós tivéssemos... Eu costumava dizer, lá no início da pandemia, que nós sempre lutamos muito para quê? Para que o pai se envolvesse na educação do aluno, né? Lembra, inclusive, o movimento Santa Catarina pela Educação, a Fiesc, nosso prezado e querido amigo Glauco Corte, com o Dia da Família na escola, né? Então, eu inclusive brincava, olha, agora, na marra, os pais vão ter que se envolver na educação dos alunos, né? Só eu não esperava que era por tanto tempo, né? E então aconteceu isso? Indiscutivelmente. Os pais tiveram que estudar junto com os filhos, tiveram que ficar observando o aluno, se ele estava assistindo a aula, se não estava assistindo a aula. Tiveram que, inclusive, que voltar a pesquisar para poder orientar os seus filhos, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que os pais, nesse momento, também contribuíram muito com essa situação. O retorno às atividades presenciais na rede escolar de ensino estadual aconteceu aqui em Santa Catarina mais cedo que no resto do Brasil. É resultado desse trabalho de monitoramento dos especialistas? Exatamente. Nós tivemos alguns estados, se a memória não me falha, eu acho que São Paulo voltou um pouquinho antes, né? Mas a maioria dos estados, eles caminharam nesse sentido de um retorno mais ou menos parecido. Mas eu volto sempre a dizer,
pela minha experiência, né, convivendo e conversando com todos os estados da federação, o olhar sempre muito presente para Santa Catarina, sabe? Santa Catarina está indo por aqui, está indo... Então, havia um balizador, e o balizador, indiscutivelmente, sem falsa de modéstia, né, trazendo aqui para nós. E a última a voltar foi a Universidade Federal de Santa Catarina, infelizmente, né? É um caso à parte, né? É um caso à parte. Eu acredito, inclusive, que a Universidade Federal ela prestou um desserviço à sociedade, não só catarinense, brasileira. Porque, você veja bem, lá no início da pandemia, qual era a nossa situação? Nós não temos estrutura para isso, tecnológica. Nós não temos professores que possam nos orientar. E você veja, uma universidade federal que tem um corpo docente da maior qualidade possível, sem dúvida, um parque tecnológico fantástico, e eles lacrarem a porta. Ela que deveria, ao contrário, estar presente mais ativamente. Não é isso? E colaborar. Olha, vamos aqui, nós temos essa estrutura, vamos orientar os professores, vamos ceder os nossos equipamentos. Né? Então, lamentavelmente, eu tenho eu acho que é uma tristeza para nós enquanto sociedade. Sem dúvida. Uma instituição do porte dessas universidades federais terem virado as costas para essa comunidade educacional. Professor, em vários municípios de Santa Catarina, agora acabei de constatar mais uma vez no Vale do Itajaí, o que existe é o seguinte, em Timbó, em Indaial principalmente, falta de mão de obra com habilitação técnica e desemprego. Como a sua experiência na área da educação pelo Conselho, como é que se resolve essa questão aí? Educação profissional, Moacir. Educação técnica? Educação técnica profissional. E aí? Tem que haver, né, um investimento, um incentivo. Ainda há pouco nós estávamos falando de preconceito à educação à distância, né? Na verdade, a educação profissional também existe um preconceito, né, de alguns segmentos, porque parece que ela não foi feita para o mundo do trabalho, ela foi feita para os mais desafortunados, enfim, né? Então, a educação profissional hoje, dependendo das circunstâncias, ela dá uma remuneração muito maior do que um graduado. Eu acho que é uma questão cultural, senhor não acha? Mas acho que está mudando também. Porque tem muita gente formada na universidade que está em desemprego ou está em subemprego, certo? E muitos profissionais de formação média, técnicos especializados, profissionais qualificados, que estão chegando na sua casa, azulejista, eletricista, jardineiro, estão chegando com o carro do ano, entendeu? Porque exatamente a sua atividade está sendo valorizada, por isso aí? Exatamente. Esse é o caminho. As grandes empresas, né? Eu ainda há pouco, alguns dias eu estava conversando com o prefeito de Tubarão e ele estava me falando exatamente as empresas chegando no município e faltando o quê? Mão de obra qualificada. Precisa de quê? De curso técnico, precisa que as instituições ofereçam essa possibilidade para esse segmento. Eu não tenho dúvida nenhuma, o novo ensino médio hoje, né, ele já traz essa possibilidade também do itinerário formativo para a qualificação profissional. E aí, passo seguinte, qual é a instituição que tem a responsabilidade de mudar esse panorama, de oferecer mais ensino técnico à nossa juventude? O governo federal, né, ela faz isso através dos institutos federais e o nosso estado de Santa Catarina também. Né? Então, nós temos hoje já um significativo número de institutos, os CEDUPs, né, em especial. São instituições fantásticas, têm uma estrutura fantástica. O que precisa efetivamente é fazer com que tenhamos cursos que atendam a uma demanda dos municípios, da área geográfica que atende, onde funcionam esses CEDUPs. Né? Hoje a maior carência é na área de informática e tecnologia em geral ou também a necessidade de observar a formação humanística, de outras especializações? Moacir, quando a gente fala em educação técnica profissional, a gente só ouve muito a questão sempre voltada para a tecnologia, enfim. Óbvio que a tecnologia faz parte já do nosso dia a dia, nós não podemos abrir mais mão dela. Mas, no entanto, os cursos não podem estar
totalmente, ou na sua grande maioria, voltado para esse segmento, né? Nós temos que ter também, ou melhor, nós temos que dar oportunidade para várias outras atividades, em especial para aquela que possa atender uma demanda regional. Por outro lado, não podemos também nos ater só àquela demanda regional, nós temos que formar o estudante para que ele possa também seguir uma vida diferente daquela da comunidade em que ele vive, né? Eu tenho muita preocupação quando se fala muito, né? Olha, temos que atender uma demanda para ir. Óbvio que nós temos que atender, mas nós não podemos ficar presos a essa circunstância. Professor, a maioria aí das empresas, dos empresários reclamam do que as pessoas estão saindo das universidades ou das escolas sem saber escrever e sem saber somar, sem fazer operações matemáticas, aritméticas elementares. Há falha, segundo a avaliação do Conselho, nessa área aí? Formação? Moacir, quando você vai construir uma casa, você começa por onde? Pelo alicerce. O Brasil, ele se notabilizou começar de cima para baixo. Você veja bem, todos os recursos e força foram para onde? Educação superior. Hoje, eu particularmente, não tenho dúvida nenhuma que essa reformulação esse novo ensino médio é um grande avanço. Não tem dúvida em relação a isso. Mas nós temos que começar esse grande esforço pela educação infantil, né? Você há de convir comigo. Se você tem uma educação infantil sólida, se você tem uma educação fundamental sólida, esse aluno vai para o ensino médio forte, esse aluno vai para a universidade forte. Agora, acho que existe sempre uma inversão de valores. Isso sempre que leva a resultados, às vezes, não muito dentro daquilo que se espera. Portanto, aqueles que criticam a destinação majoritária de recursos do Ministério da Educação para o ensino superior, ao invés de ser para o ensino médio, o ensino básico, tem razão, porque a Coreia, como o senhor sabe, a Coreia do Sul, tem um orçamento, tem um PIB para a educação menor do que o do Brasil. Só que lá os recursos são aplicados majoritariamente na educação básica fundamental. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Na verdade, é uma escada, né? Se você formou bem lá na tenridade, ele vai seguir. A própria escola vai ter que se adaptar a esse novo aluno, a esse estudante com a melhor formação. Essa que é a minha tese. E a educação que se deu no básico, no fundamental, melhora no médio e aí tem um cidadão formado. É uma coisa, é uma escada, como eu falei, né? Se você tem uma criança bem formada, ela vai ser, o resto da vida dela educacional, vai ser eficiente. Professor Oswaldir Ramos, e daqui para frente, o que é que o senhor imagina no Conselho de Educação? Qual é a contribuição que ele pode dar para a educação catarinense? Eu vejo alguns desafios, né, que nós temos que contribuir muito no Conselho Estadual de Educação. Primeiro, como eu falei ainda há pouco, né, da nossa BNCC. Né, o Conselho aprovou já há 2 anos, 2019, se eu não me engano, agora eu não lembro exatamente o ano, o documento referência da educação infantil. Vamos explicar o que é exatamente essa sigla que o senhor falou agora, para os nossos telespectadores. BNCC, a Base Comum Curricular. O que significa isso? Na verdade, são conteúdos, né, que o aluno deverá, na base nacional, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz um componente de 60% para que as escolas possam ministrar, e os estados, com seu documento, que foi o documento do território catarinense, com 40% de atividades que tragam também para cada unidade da federação. Uma regionalização, portanto. Exatamente. Então, eu vejo como um grande desafio formação docente, né, Moacir? Fundamental. Essa daí... Fundamental. Eu não sei, porque todo mundo fala, mas eu não vejo ação. Muita discussão e pouca ação em relação à formação docente. E se nós não tivermos formação docente, com esse novo modelo que está se apresentando, nós estamos fadados a um insucesso, eu não tenho dúvida. E o pior, professor, se o senhor me permite,
é que estamos há 3 anos há 3 meses das eleições, 90 dias, quase, um pouquinho mais de 90, das eleições, e ninguém fala a respeito da prioridade para a educação. A prioridade da educação, até acho que sempre é falado. O meu medo é que, quando efetivamente o governante assume, ela acaba caindo num cenário sempre de disputa de recurso, né? Ah, não tem recurso, não tem... Agora, eu quero fazer, antes de encerrar, eu quero fazer uma referência que em Santa Catarina, eu sou catarinense, né? Sou nascido, inclusive, aqui no bairro Estreito, né? Então eu sou muito bairrista, assim, né? Mas eu acho que o nosso estado, né, nos últimos anos, né, ele tem evoluído muito na questão do atendimento ao estudante, na infraestrutura das escolas, no próprio valorização do salário do magistério. Certo. Um dado fantástico, né? Que é a bolsa de estudo agora para o aluno, o estudante do ensino médio, né? Sim. Isso faz com que o aluno... Eu tive um depoimento que eu achei fantástico. Alunos que tinham abandonado a escola querendo saber como é que faz para voltar, para poder auferir essa vantagem. Professor, estamos encerrando aqui o nosso Conexão ND. 30 segundos para a sua despedida. Moacir, uma honra muito grande poder estar aqui. Toda nossa. No programa. Quero felicitar, né, os meus colegas de Conselho Estadual de Educação pelos 60 anos de história. Beleza. É um momento importantíssimo para todos nós. A educação catarinense, nós somos otimistas. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acredito efetivamente que nós, se não somos ainda os melhores no Brasil, nós estamos muito próximos a isso, né? Mas muito brevemente nós teremos o índice de primeira colocação em todos os índices, seja a educação básica, seja da educação superior. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Conexão de Entrevista com o professor Oswaldir Ramos, presidente do Conselho Estadual de Educação durante 7 anos e que estará disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Obrigado ao caro telespectador pelo privilégio da audiência. Um grande abraço, muito boa noite a todos e até a próxima.